Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Hoje as notícias são as seguintes: torcida do Flamengo não vai comparecer ao último jogo da primeira fase do Campeonato Carioca. Protestos pelo alto preço do ingresso. Já vou trazer tudo sobre isso. Abel Ferreira é perguntado sobre a grama sintética e, é claro, não ficou em cima do muro e coloca o Flamengo, seu arquirrival, nas suas falas sobre o gramado sintético versus o gramado natural. O Flamengo começa a negociar com o zagueiro Cleiton a renovação do seu contrato e, claro, um aumento salarial para o jogador. Tudo isso e muito mais aqui agora no canal Bem Posicionado. Gente, sem contar a treta do Lucas Moura, Neymar e Thiago Silva falando do gramado sintético, o Lucas Moura foi o que mais falou, simplesmente dizendo que, se puder, ele não joga. O que ele está querendo dizer? Claro, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, que são super clássicos, ele vai jogar. Mas se ele, por acaso, fosse encarar um time mediano, um time pequeno, em gramado sintético, ele não jogaria. Foi muito claro. O Neymar já reclamou também. O Thiago Silva seguiu a mesma linha de raciocínio. Afinal de contas, se nós éramos ou ainda somos o país do futebol, foi com gramado natural. Mesmo que tenha alguns buracos, mesmo que tenha algumas falhas, foi assim que o nosso futebol foi criado, exatamente. E muito do improviso que hoje a gente vê em jogadores brasileiros espetaculares, como o Neymar, vem muito dos buracos do gramado, meu parceiro, porque a bola seguia com muita irregularidade em alguns campos e aí o jogador, de fato, desenvolvia uma habilidade acima da média por conta desses defeitos do gramado. Já na poderosa Premier League, onde o nosso ex-rubro-negro Alcaraz está jogando, disse muito feliz, aquele gramado perfeito, ele tá voando, tá voando. Provavelmente o Everton vai ter que comprá-lo, por quê? O gatilho é o seguinte: 1 ano de empréstimo com obrigação de compra, caso o atleta Alcaraz consiga 6 jogos como titular e não não se machuque. Então, assim, numa metade da temporada toda pela frente, 6 jogos é muito pouco. Um jogador de 21 anos, sem histórico de lesão, também é bem provável que não se machuque. Em um gramado perfeito, natural, é bem provável que não se machuque. Então, o Everton já comprou o jogador Alcaraz. É uma questão de tempo. O moleque tá voando, já fez gol, já deu assistência, já bateu falta na trave e saiu falando que não estava tão feliz assim aqui no Flamengo. Claro, né? Era banco pro Gerson, banco para Arrascaeta, não ia ficar feliz. Lá daqui a pouquinho ele já vai ser titular absoluto. Ainda não é, mas vai ser. Outra notícia é o seguinte, galera. A diretoria rubro-negra está colocando os ingressos à venda a R$ 80 no setor norte, que é o mais popular do Maracanã. R$ 80 não é bem um preço popular, mas a torcida, as organizadas, estão falando que não irão para o jogo. Não vai ter bandeirão, não vai ter mosaico, não vai ter nada. E se o Flamengo vencer o Maricá, o Flamengo conquistará a tão sonhada Taça Guanabara. Então, assim, amanhã tem jogo do Flamengo, força máxima. O De La Cruz cortou o pé, não deve jogar. Mas, assim, esse ingresso de fato está bem salgado, galera. R$ 80 a meia entrada. Isso que estamos falando de Campeonato Carioca. Imagina a hora que começar uma Libertadores, Campeonato Brasileiro, mata-mata de Copa do Brasil. Que isso, diretoria? Alô, diretoria. Me dá uns cupons de desconto aí, faz uma promoção. O Flamengo é um time de massa e as torcidas organizadas, que normalmente brigam entre si, dessa vez se uniram contra a diretoria. Não vai ter mosaico, não vai ter bandeirão, só vai ter torcedor não organizado no Maracanã para assistir esse jogo contra o Maricá, que pode ser um jogo de título. Mas R$ 80 a meia entrada tá bem salgado, galera. Mas vamos esperar aí se a diretoria vai conseguir resolver esse problema dos valores. Afinal de contas, se a casa estiver cheia, não dá para reduzir o ingresso? Se liga. Outra notícia importante foi que o Abel Ferreira, para se defender do gramado sintético que o seu clube optou em ter, colocou o Flamengo na jogada. O Abel Ferreira falou que já jogou no Maracanã umas 4 ou 5 vezes e
em 90% delas o gramado estava abaixo do aceitável. Que a única vez que ele pegou um gramado ok no Maracanã foi na final da Libertadores. Olha só o que esse cara tá falando. O Abel Ferreira, gente, é um técnico espetacular. Mas na hora que precisa se defender, normalmente ele coloca o Flamengo no meio do babado. Porque, claro, né? Sabe que tem Ibope, não vai falar do fulano de tal. E última notícia aqui do canal. Guardei o melhor para o final. O Fluminense está estudando muito a fundo a possibilidade de virar SAF, gente. É isso aí. O Flamengo pode ser o único time carioca autossustentável e que não é SAF. Gente, inacreditável o destino dos clubes. Se colocar à venda. Gente, eu sei que o Flamengo já passou muitos sufocos. Hoje o Flamengo completa 13 anos sem atrasar nenhum dia de salários. Eu sou sub-40, vocês sabem. Então, assim, fui muito zoado na rua, muito zoado pelos colegas, porque o Flamengo ficava devendo salário aos jogadores. E hoje completamos 13 anos que isso não acontece. Eu sei que é uma coisa básica pagar os atletas em dias, mas não é tão fácil de cumprir. Afinal de contas, a gente está vendo aí, ó, muitos clubes com baita sufoco, com baita perrengue em relação aos salários dos atletas. Agora é o seguinte, se o Fluminense virar SAF, é mais uma potência. Pelo menos deu certo pro Botafogo, pro Vasco não. E o que será do Fluminense se virar SAF? E claro, galera, eu trago aqui principalmente as informações do Mengão, mas eu tenho uma notícia importantíssima que eu não podia deixar de falar. O camisa 10 do Corinthians, Memphis Depay, está desbloqueando todos os gatilhos do contrato dele. Todos. Inclusive, já está usando a camisa 10. O Garro era o camisa 10 do Corinthians e estava muito bem, obrigado. Mas está no contrato do Memphis Depay que ele precisa jogar com a 10. O Garro foi lá, pegou a 8, não fez muito doce e vida que segue. Só que, no ritmo que está o Memphis Depay, é bem provável que o contrato do holandês, até o final, se assim, ele vai levar para casa mais ou menos 120 milhões. Porque ele tem contrato, ele tem gatilho de gols, de partida, de assistências, e o homem está voando. Então, assim, em campo ele está muito bem, mas para os cofres do Corinthians não vai fazer nada bem. O cara simplesmente é um jogador de primeira prateleira da elite do futebol mundial e está fazendo valer cada centavo. Muitos gols, muitas assistências, muitas jogadas, não está se lesionando, está em forma, mas ó, como tudo que é bom é caro, o Memphis Depay não fere a regra. Tamo junto, não esquece de fortalecer aquele like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, não paga absolutamente nada. Tamo junto, fui!